Galera, então, boa noite. Boa noite para vocês. Hoje, como em todas as aulas, nós vamos abordar no mínimo 2 temas para nós termos o máximo de aproveitamento possível. Voltando a avisar que quarta-feira que vem nós temos a aula prática e na quarta subsequente nós faremos uma aula, uma sala de aula invertida na sua mais pura ênfase. Mas aí eu vou explicar para vocês, tá? Hoje nós iniciaremos... Na terça-feira, professor, não é? Na terça, desculpa. Obrigado, Natália. Na quarta é termodinâmica. Vou iniciar com um videozinho sobre o ciclo das águas. Aí depois nós vamos abordar a química das águas cinzas. Vamos assistir mais um videozinho de águas subterrâneas, certo? Antes do intervalo. Estão enxergando aí, galerinha? Sim. Professor, para mim tá mudo. Quem é que está falando? O William. Tá, vou olhar já. William, é você que vai responder minhas perguntas. Eu quero alguém que responda rapidamente, não aquele jeito. Sim, professor. Tá bom? Tá bom, professor, pode ser. Aí, agora tu respondeu direito. Vamos voltar, William. De aprendizagem em dica do professor, vamos tratar de um assunto fundamental através de transformações específicas. A água viaja pelo mar, pelo céu e pela terra, há extraordinariamente 4 bilhões de anos. Vamos agora conhecer mais de perto essas transformações. Nesse primeiro slide, eu gostaria de destacar que a água é um recurso finito. A água já estava presente em nosso planeta há 4 bilhões de anos, quando foi formado. Ao longo deste tempo, a água sofreu transformações, mas sua quantidade continua a mesma. Em cerca de 2 bilhões de anos, a água atingiu uma certa estabilidade, que é o que nós conhecemos como o ciclo da água. Durante o seu ciclo, este recurso apresenta-se no estado líquido, sólido e gasoso. A água no estado líquido pode ser encontrada nos oceanos e nos corpos continentais, como os lagos, lagoas, rios e açudes. Já no estado sólido, podemos encontrá-la nas geleiras e nas altas montanhas. No estado gasoso, a água está presente na atmosfera, onde podemos senti-la através da umidade do ar. Agora vamos falar da ciclicidade da água. Podemos começar a tratar dessa ciclicidade em qualquer um desses caminhos. Mas vamos começar pelo mais habitual: a evaporação, que é a transformação da água do estado líquido para o gasoso, que ocorre através do aquecimento promovido pelo Sol. Esse processo também ocorre pela biota e é chamado de evapotranspiração. As grandes florestas contribuem efetivamente neste processo. A próxima etapa é a condensação, que é o processo de união desses vapores e a formação das nuvens, e que ocorre exclusivamente na atmosfera. Essas nuvens, quando muito carregadas, chocam-se, produzindo o que nós conhecemos como chuva, que é o processo de precipitação. A transformação da água do estado de vapor para o estado líquido. O processo de precipitação também pode formar água no estado sólido, em regiões de baixa temperatura, como nas geleiras e nas altas montanhas. O próximo caminho do ciclo da água é o escoamento superficial e subterrâneo, ou seja, a chuva que cai
escoa pelos continentes ou infiltra no solo. O escoamento superficial ocorre através dos rios, chegando até as áreas mais baixas, como lagoas e banhados, e finalmente nos oceanos. As águas que infiltram no solo são carregadas para as áreas mais baixas, através de rios subterrâneos, por exemplo, chegando também aos oceanos. Portanto, voltando ao ponto de partida e finalizando o estudo sobre o ciclo da água. Agora, vamos tratar dos reservatórios de água do nosso planeta. O maior reservatório de água é Salgado. Beleza, então, galera, vocês entenderam como funciona o ciclo de água, não é? Vocês vão entender ainda mais porque eu vou compartilhar uma aula de hidrologia com vocês, que é para completar esse material. Hoje nós vamos abordar a química da água e o reuso das águas cinzas. Galera, tratamento de água, química pura, engenharia pura. Eu já falei anteriormente que no Brasil nós gastamos per capita entre 50 e 200 litros de água, tá? Entre usos para higiene, alimentos, ingestão, não potáveis, que é a lavagem de calçada, lavagem de carros, descargas sanitárias, a nossa média é 200 litros. Nos Estados Unidos são 600, na Europa é ao redor de 400, no interior do Nordeste, em muitos lugares, 50 litros por dia dá para uma família de 10 pessoas. A distribuição das nossas águas, né? Dos recursos hídricos da superfície e da população por região. O norte, obviamente, nós temos aproximadamente 68% dos recursos hídricos, comparando com uma população bastante pequena, não é? No centro-oeste, nós temos mais ou menos 16% dos nossos recursos hídricos e com 6% da população, não é? O sul começa a apertar nosso calo, galera. Além de nós termos uma quantidade que pode ser considerada como estresse hídrico, cerca de 7% dos recursos hídricos nacionais, nós temos 15% da população. No Sudeste, a coisa piora ainda mais, tá? Que é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Tá? A situação é dramática. Nós temos ali cerca de 6% dos recursos hídricos superficiais do Brasil, contra quase 50% da população. E no Nordeste fica ainda pior, não é? Com 29%, 30% da população e 3% dos recursos hídricos. Lembrando que, desses 3%, nós temos o Rio São Francisco. Ou seja, quem está longe do Rio São Francisco sofre pra caramba no Nordeste. Ou seja, necessita-se, em poucas regiões do mundo, necessitam tanto dos engenheiros, necessitam tanto dos químicos, dos geólogos, como no Nordeste. Tá? Porque os milhares de poços que são abertos no Nordeste, muitos deles, as águas são salobras. As águas salobras, elas são praticamente iguais à água do mar. O seu tratamento é bastante sofisticado, é com osmose reversa. Precisa obras de engenharia, ou seja, de vocês, engenheiro. Precisa de tratamento químico, de nós, químico. Precisa do trabalho do geólogo, no caso dos poços artesianos. Não é? Ou, em alguns momentos, a dessalinização da água do mar. Nós temos implantados pela Embrapa, no Nordeste, cerca de 500 pontos de dessalinização da água do mar. Tá? Ou seja, obras de engenharia pura e também de química. Ou seja, o engenheiro não sabe o tamanho do seu valor. Alguns sabem. Vocês, jovens engenheiros, vocês têm que saber exatamente o valor, certo?
da engenharia em todas as suas apresentações, seja ela qual for. O mundo não anda sem engenharia. Aliás, eu digo mais, sempre completo, né? O mundo não anda, pararia 100% sem a química, tá? E pararia em 80% sem a engenharia. O que seria de nós sem os engenheiros, gente? Quem é que vai construir pontes? Quem vai construir e projetar materiais? Tá? Quem vai cuidar dos processos? Não é? Quem vai projetar os nossos condomínios, os nossos prédios, as nossas estradas, as nossas estações de tratamento de água, as nossas usinas hidrelétricas? Meu Deus do céu, vocês engenheiros, é a máquina que move o Brasil e é a máquina que vai mudar o Brasil, porque eu digo uma coisa para vocês, tá? E o que eu vou falar aqui não tem nada... Eu vou tocar na política, mas não é nada de política partidária. Os grandes administradores desse país, os melhores, na minha opinião, tá? Ou a maioria dos melhores que eu conheci como prefeitos ou como governadores, foram engenheiros. Os engenheiros têm uma habilidade, têm um conhecimento natural para serem grandes administradores públicos. E não esqueçam que se os bons não estiverem presentes, os ruins tomam conta. Então não se esqueçam, hein? Vocês, engenheiros, têm tudo para mudar o Brasil para melhor, por causa das habilidades intrínsecas que vocês têm para cuidar de uma administração pública. Situação global, galera. Ela não é ruim. A água, nós temos água suficiente no mundo todo. Ela está mal distribuída em alguns setores globais, certo? E em outros está com problemas de acessibilidade. Tá? Mas a água, assim, ó, se nós analisarmos que em 50 anos aumentou de mais ou menos 1.000 quilômetros cúbicos para 4.000 quilômetros cúbicos ao ano, não é um aumento terrivelmente significativo. Tá? Porque só os nossos dois principais aquíferos, nós temos mais de 250 mil quilômetros cúbicos de água que pode ser facilmente potabilizada. A situação ruim se encontra nos grandes aglomerados urbanos. Aí sim nós temos uma situação de estresse hídrico, e em algumas regiões, como a nossa campanha do Rio Grande do Sul, já vive em estresse hídrico, e nós aqui em Passo Fundo nós estivemos perto disso. 23% da água de todo o planeta, tá, da água doce, se encontra na América do Sul. 12% da água disponível se encontra no Brasil, o que é absurdamente alto. O índice, não é? Os dois maiores aquíferos do mundo se encontram no Brasil. O maior era o Guarani, com reservas de 45.000 quilômetros cúbicos. O Saga, que é o sistema aquífero Grande Amazonas, é ainda maior, com praticamente 200.000 quilômetros cúbicos. Esses dois sistemas poderiam sustentar o mundo durante 250 anos, apenas eles. Né? A classificação dos recursos hídricos, nós temos a classe especial. Isso aqui eu não vou me demorar muito, que nós já abordamos na outra aula, né? A classe 1 especial, a classe 2, que são as águas também de excelente qualidade, a classe 1, classe 2, a classe 3, que já começa a ficar bastante ruim, a classe 4, que é o Rio Passo Fundo, no momento que ele atravessa a região urbana, e aí sim a situação é bastante ruim. Os conceitos de poluição de água nós também já abordamos na nossa outra aula, porque todas essas 4 aulas que nós vamos ministrar de água, elas vão se interligando para que vocês fiquem
absolutamente especialistas, não é? E possam, daqui a 2, 3 semanas, se for necessário, montar na casa de vocês mesmo um sistema de captação de água, né? Os principais agentes poluidores, nós também já abordamos, os sólidos em suspensão, matéria orgânica, nutrientes, patógenos, metais tóxicos, os sólidos inorgânicos e orgânicos, que são os esgotos, né? As águas de reuso, essas sim vocês têm que gravar bem, galera, tá? Elas são o quê? As águas residuárias são aquelas que se encontram dentro do padrão para sua utilização pretendida em determinada modalidade, tá? Eu coloquei para vocês o artigo do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, tá? Qualquer coisa, vocês nunca se esqueçam de consultar a ANA, a Agência Nacional de Águas, tá? E aconselho vocês também, quando vocês tiverem um tempinho, a consultar o novo marco legal do saneamento. Falo para vocês fazerem isso porque vai ser impossível nós conseguirmos abordar até final de novembro tudo o que eu gostaria de abordar com vocês, tá? Nós vamos deixar disponíveis muito materiais para consulta, não é? Mas seria bom vocês também, quando esse é possível, porque eu não quero que vocês se sobrecarreguem, porque vocês têm também outras, os engenheiros têm outras disciplinas, tá? As águas de reuso, nós temos ali 2 grandes vertentes de água de reuso. O reuso direto de água, que é aquele planejado para reuso, que é conduzido ao local de utilização de forma específica, sem lançamento, sem diluição prévia em nenhum corpo hídrico superficial ou subterrâneo. Seria a água, por exemplo, captada da chuva. O reuso indireto de água, galera, acontece quando a água já utilizada, certo? Ela é descarregada nas captações, por exemplo, de drenagem urbana das águas pluviais, não é? E a jusante, ou seja, em direção a alguma região de captação, tá? Ela é novamente diluída. Aqui eu quero falar para vocês e quero dar uma observação que é muito importante. Na verdade, praticamente todas as águas que nós utilizamos são águas de reuso, tá? 2 exemplos de reuso indireto de água são a região de captação lá do Arroio Miranda, a barragem do Miranda, e a barragem do Rio Passundo, que é a primeira. Agora, a barragem da Brigada Militar, eu não considero ela de reuso indireto por um motivo bem simples, tá? Vocês podem observar, quando vocês passarem pela barragem do Arroio Miranda, lá da Brigada Militar, atrás do aeroporto, que ela não é alimentada por nenhum grande curso de água, tá? É uma região de nascentes e pequenos riachos. Ela não está a jusante da captação das águas pluviais da nossa cidade. Correto? Alguma pergunta sobre isso, galera? As águas residuais domésticas, tá? Que são provenientes de instalações residenciais, do nosso metabolismo humano, tá? E das atividades domésticas, como banho, cozinhas, lavagem de pavimentos domésticos e etc. Certo? Por exemplo, a água da pia, a água do banho, certo? As águas residuais industriais, que são aquelas provenientes das instalações utilizadas, né, por comércio, indústria, e que são resultados de processos de fabricação.
Ué, e a Natália, estão me ouvindo, galera? Sim, professor. O Zoom tinha caído para mim. Ah, beleza. Mas tá tudo bem aí? Tá. Só a Agora vamos dar internet uma é que tá. olhadinha nas águas subterrâneas, tá bom? Para depois nós continuarmos, para vocês terem uma ideia também das águas subterrâneas, que são bastante úteis. Por favor, se der algum problema, me avisem, tá, galera? Considerar água subterrânea toda a água que ocorre abaixo da superfície da Terra, preenchendo os poros ou vazios das rochas sedimentares, ou mesmo dos solos, ou ainda as fraturas, falhas e fissuras das rochas mais compactas, as metamórficas ou a ígneas. A água subterrânea é proveniente da precipitação, que atinge o solo e infiltra, percolando no interior do subsolo. A infiltração depende de vários fatores, como a porosidade do subsolo, a cobertura vegetal, a inclinação do terreno e o tipo de rocha que tem no subsolo. São alguns dos exemplos dos fatores que podem influenciar na infiltração. As águas subterrâneas também podem ser provenientes da profundidade da crosta, como por exemplo as águas termais. Nessa imagem podemos perceber que a zona mais superficial, formada por uma camada de solo e mais uma camada que contém poros nos interstícios das rochas, dos fragmentos de rochas, é chamado de zona de aeração. É onde tem os maiores espaços entre as rochas e é onde, portanto, a água fica armazenada, juntamente com o ar. Na parte mais inferior do nosso solo, da nossa camada superficial, da crosta, aí nós temos a zona de saturação, que é a zona onde os poros estão completamente saturados de água. Não existe mais ar. O limite dessas duas zonas é chamado de nível hidrostático, ou mesmo nível do lençol freático. Nessa imagem, então, podemos perceber a precipitação contribuindo para as águas superficiais, parte infiltra no solo pelo movimento da água para baixo, até o nível do lençol freático, onde então começa a saturação de água, onde os poros são preenchidos completamente de água. Na zona de saturação ocorrem os chamados aquíferos, que são locais na crosta da Terra que apresentam uma gigantesca capacidade de armazenamento de água e permitem a extração através de poços de pequena vazão. É através desses aquíferos que os cursos de águas superficiais, como rios, lagos, nascentes, são mantidos estáveis e o excesso de água é evitado através da absorção da água da chuva. Da infiltração. Podem ser formados diversos tipos de aquíferos. Aquíferos confinados, que ficam entre camadas impermeáveis, ou mesmo aqueles aquíferos que ficam localizados em rochas muito porosas. Cabe salientar que a poluição dos nossos rios, dos nossos açudes, acabam infiltrando juntamente com a água do solo os contaminantes. E esses contaminantes podem contaminar os nossos rios subterrâneos, os nossos aquíferos, os nossos reservatórios de água que estão armazenados na crosta da Terra. Podemos observar alguns dos possíveis focos de contaminação das águas subterrâneas, os aquíferos, como através do esgoto, ou mesmo de lagos já poluídos, onde essa água vai filtrar no solo. O que ocorre é que essa contaminação da água, ela vai juntamente com a água pelo mesmo caminho até um local, por exemplo, de abastecimento de água. E aí ocorre um problema de saúde pública, que é o caso da contaminação, da ingestão de águas contaminadas. Com os estudos. Já, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Consegui entrar agora. Sim, na verdade, é quase bom dia, né? Menos.
que dando um houve, problema. cara? Deu problema na internet? Não, tava dando um problema no meu Zoom. Dizia que a minha conta foi perdida, que eu tinha que alterar a conta, daí eu tive que criar um outro e-mail e entrar de novo. Pode acontecer. A Natália também teve esse problema. Galera, até agora, alguém está com alguma dúvida? Já nós estamos abordando hoje a química das águas cinzas, tá? Nossa aula hoje vai abordar fortemente a área ambiental, tanto é que na segunda parte que nós vamos abordar é sobre esse tema, tá? O tema de sustentabilidade ambiental, tá? Operações sustentáveis, tá? Com a intenção bem clara de deixar vocês, engenheiros, com todas as habilidades necessárias para utilizar essas ferramentas se necessário. Só um minutinho aí, vamos colocar o restante dos nossos slides. Galera, olha só. Um dos grandes problemas que vocês sempre vão ter, tá? Tenham sempre em mente, são os compostos orgânicos. Até hoje à tarde mesmo, com um aluno que é meu orientado de TCC da cidade de Nova Bassano, nós estávamos organizando algumas caracterizações físico-química e bacteriológica do curso de água que atravessa Nova Bassano, Poço Artesiano, para que ele possa mostrar uma fotografia bastante confiável da real situação do saneamento na cidade dele. Então, nunca se esqueçam, tá? Os compostos orgânicos, os sólidos dissolvidos. Deixa eu ver, alguém quer falar comigo aqui. Já volto. Beleza. Então, é muito importante. O composto orgânico na água, galera, ele nunca na maioria das vezes, não é boa coisa. Em nível de potabilidade, tá bom? Deixar bem claro. Nível de água para beber. Não é? E dependendo do tratamento dos efluentes, certo? Ele complica bastante, ele pode influenciar diretamente nas quantidades de nitrogênio e de fósforo, cara. Onde tem muito nitrogênio e fósforo, os tratamentos de efluentes, não é? Seja o churume dos aterros sanitários ou o tratamento de efluentes industriais. A FEPAM presta muita atenção nesses dois aspectos aí de nitrogênio e fósforo. É bastante complicado, tem que prestar atenção. Vamos continuar nossos slidezinhos. Depois eu vou, como sempre, colocar no AVA, tá, Jean? Aí você pode ir lá e olhar, tá certo? Certo, beleza. As águas residuais de infiltração, certo? São aquelas águas resultantes das infiltrações nos coletores de terreno, ou seja, a drenagem, né? Pode ser a drenagem, aquela clássica, onde se constrói um sistema de dreno em terreno, ou seja, onde for, e a drenagem urbana normal, tá bom? Nós temos
as águas residuais turísticas, que são aquelas que apresentam uma menor carga poluente, certo? Geralmente proveniente de estabelecimentos hoteleiros. Hoje em dia, os complexos turísticos eles são bastante fiscalizados pelos órgãos ambientais para que tenha um tratamento de efluentes eficiente e eficaz. As águas residuais por escorrência urbana, ou seja, são aquelas águas que é uma mistura das águas domésticas, águas industriais e o escoamento pluvial, que é a água da rua, além das chuvas. Tá? Então, e nós temos esse problema no Brasil e em muitas cidades do mundo, que são as coletas mistas, não é? Na maioria das cidades, a água, por exemplo, das chuvas, as águas pluviais, que são águas de ótima qualidade, né? Uma pena, se mistura com esgoto. Isso aí realmente é um agravante, não é? Os grandes rios da Europa que foram recuperados, nós temos algo em comum. As cidades que recuperaram esses rios, elas têm, em sua maioria, a coleta separada completamente, a drenagem pluvial urbana dos esgotos. Aí a água da chuva ela não é contaminada pelo esgoto, e nós temos essa água de excelente qualidade, que é da chuva, não é? Indo até o rio praticamente sem problema algum. Para que vocês entendam bem o conceito que nós estamos abordando aqui das águas cinzas, tá? Que se utiliza muito o conceito de água marrom, negra, cinza, azul. Tá? Para começar, a água azul. A cor já indica qualidade. Tá? É a água da chuva. Tá? A água marrom são os esgotos fecais. As águas negras é água marrom mais amarela, ou seja, fecal mais a urina. Não é? E as águas cinzas são do esgoto não fecal. As águas cinzas são quais? Da pia, do chuveiro, da máquina de lavar roupa, que depois eu vou tocar de forma especial. Essa água cinza, galera, eu vou me atrever a aconselhar os engenheiros. Água da pia, galera, deixe que vá. Não vale a pena reaproveitar e tratar nas residências unifamiliares. Agora, a máquina de lavar roupa, tá? Todos que puderem coletar num local separado da água da chuva, eu recomendo. Por quê? Porque é uma água prontinha para lavar calçada e veículo, gente. Certo? Olha, vocês vão lavar a roupa, é 3 ciclos, tá? Vamos supor que seja 50 litros em cada ciclo, certo? Nós vamos ter um ciclo com uma quantidade bastante expressiva de detergente, tá? Um ciclo com um pouquinho ainda de detergente, o último ciclo com um amaciante, essa mistura toda de água, nesse aspecto, para lavar a calçada e lavar o veículo, é super ideal, porque já tem os agentes limpantes, sanitizantes. Tá? Então, assim, ó, dentro do possível, separem a água da máquina de lavar roupa num recipiente, num tonel, não é? Numa caixa d'água separada da água da chuva. Tá bom? E antes de eu ensinar vocês de forma didática, como construir um filtro bastante eficiente e eficaz e com custo bastante baixo, eu quero tocar com vocês aqui, mostrar para vocês um infográfico e um videozinho do compostos orgânicos. Tá, galera? Isso é bastante importante.
Vocês estão enxergando aí, galera? Sim, professor. Beleza. O conceito, tá, dos compostos orgânicos, gente, a maioria a maioria dos compostos orgânicos que é o quê? É algo muito óbvio, né? Muito, muito, muito óbvio. Tem a ver com química, certo? Hidrogênio, carbono, ou seja, cátions e ânions, certo? Qual é a causa? Falta de saneamento, agricultura, crescimento populacional. As consequências, muito óbvias, né? Parâmetros físico-químicos alterados. Vamos dar uma olhadinha, vamos ver se a semana que vem a gente consegue lá os equipamentos para nós, de maneira rápida. Até peço para vocês, depois eu falo, o que eu quero que vocês levem. Remoção de compostos orgânicos da água. As moléculas orgânicas podem ser naturais ou artificiais. As moléculas orgânicas naturais são as que são sintetizadas pelos seres vivos, denominadas também como biomoléculas. Elas podem ser estudadas pela bioquímica. A molécula orgânica artificial são substâncias que não existem na natureza e têm sido fabricadas pelo homem, como por exemplo o plástico. A maioria dos compostos orgânicos puros são também produzidos artificialmente. Causas e consequências da alteração no nível de compostos orgânicos na água. Uma das principais causas que podemos levantar e citar como exemplos é efluente doméstico ou efluente industrial. O lançamento desses efluentes pode trazer como consequência alteração nos níveis de compostos orgânicos na água. Outros fatores podemos citar como decomposição de resíduos vegetais, drenagem oriunda da agricultura, produtos de metabolismo de algas e fungos. As consequências das alterações destes níveis de compostos orgânicos estão relacionados a problemas sérios ao meio ambiente e também saúde pública. Em relação à água especificamente, temos a possibilidade de verificação visual quando ocorre a alteração desses níveis de compostos orgânicos. É possível identificar claramente alterações na cor e sabor. Como remover compostos orgânicos da água? Os processos orgânicos podem ser removidos através de operações unitárias de tratamento de água e abastecimento público. O processo mais utilizado para remoção de compostos orgânicos é através da adsorção. A adsorção remove compostos orgânicos, incluindo os que causam sabor e odor na água, fazendo com que o contato com substâncias absorventes, em geral, utilizado o carvão ativado. Parâmetros físicos como cor e sabor são diferenciados através da cor verdadeira e cor aparente. A cor verdadeira se refere à determinação de cor em amostras sem turbidez, exemplo, após a filtração ou centrifugação. A cor aparente se refere à determinação de cor em amostras com turbidez, ou seja, com material coloidal ou em suspensão ainda. Bons estudos! Galera, alguma pergunta? Quem está na aula desde o início pegou 3 videozinhos bem legais, dão uma geral bem
explanativa sobre as águas, não é? O ciclo da água, as águas subterrâneas, não é? O tratamento, claro que foi uma explicação bem simples, não é? Como vocês estão vendo, os processos de engenharia e os processos químicos estão passo a passo no tratamento da água, tá, galera? Então, vamos lá. Agora vamos dar mais uma pegadinha para vocês aprenderem a fazer. Prestem atenção, galera. É muito fácil. Eu vou ver até se consigo pegar um videozinho. Os filtros de sedimentação, tá, os elementos filtrantes, estão enxergando aqui à direita, galera? Que estou mostrando? Não, professor. Nada. Agora? Agora sim. Beleza, obrigado. Olha só, gente, são elementos filtrantes simples. São cascalhos de 2, 3 granulometria, areia, areião, tá? Dá para utilizar também carvão ativado. E aqui eu vou mostrar um que uma orientada construiu. O que é isso aí, galera? É um galão de água mineral. Galão de água mineral. Para vocês purificarem ainda mais a água da chuva. Olha os elementos filtrantes aqui. Nesse caso aqui não tem nenhuma necessidade de carvão ativado. Tá? Três tipos de granulometria de pedras, pedrisco, 3 de areia, certo? E funcionou maravilhosamente bem. Eu vou atrás dos vídeos para vocês enxergarem daqui a pouquinho e, de forma didática, saberem como montar. Tá? É o que eu já falei. Quando vocês quiserem uma superfiltração na casa de vocês, tá? Qualquer dúvida, me liguem que eu ajudo, tá? Mas eu acho que vocês já vão saber. Instale uma bombinha de cloro. Se querem fazer um polimento ainda maior, um filtro ultravioleta, é bem tranquilo, vocês conseguem, tá? Mas da captação da água da chuva, esse filtro que eu mostrei, ele já é mais do que suficiente, tá? Não vão necessitar, em hipótese alguma, usar, por exemplo, sulfato de alumínio, tá bom? Sempre lembrando que o tratamento primário, galera, e na verdade é que esse filtro faz. A água da chuva não precisa mais que um tratamento primário. Tá? No último momento da calha, antes da água ser encaminhada para uma caixa d'água, colocar uma peneira, tá? Que faça a coleta de quê? De folhas, de animais mortos, etc. e tal, certo? Essa é a primeira etapa da limpeza, certo? Que é um pré-tratamento para tanto as folhas como outros materiais orgânicos que estejam no telhado, não deixem água com cheiro ruim, que não exijam de vocês um maior trabalho na questão de sanitização. O tratamento secundário já é um pouquinho mais complicado, tá? Certo? Além da retirada dos resíduos orgânicos, nós temos que tratar os micro-organismos, não é? Certo? E aí já é caso onde vocês vão realizar o tratamento nas fossas sépticas antes do efluente ser encaminhado, por exemplo, para uma rede pluvial onde não tem rede de tratamento de esgoto, tá, galera? Isso aí daí não é da água para vocês utilizarem para lavar a calçada, o carro, não.
vocês têm lá uma fossa séptica, vocês moram num local onde não tem coleta de esgoto, mas vocês são pessoas responsáveis, vocês são engenheiros, e vocês não querem lançar na rede pública uma água, um efluente, totalmente contaminado. Aí, no final da última fase da fossa séptica, vocês ou instalam alguma bomba de cloração, não é? Ou deixam alguma maneira, né, de vocês conseguirem o acesso para que vocês realizem a cloração manualmente. Agora, só um pouquinho que eu quero mostrar para você os videozinhos daquele equipamento super simples de coleta de água das chuvas, que eu faço questão de vocês conhecerem, porque vai ser muito útil na vida profissional dos meus queridos engenheiros. São videozinhos bem amadores, tá? Mas vai ser suficiente para vocês conhecerem. Então, qualquer probleminha, vocês vão me orientando, por favor, tá? Estou enxergando aí, gente? Não, professor. Agora sim. Olha só que maravilha, que simplicidade. Olha o filtro que eu mostrei para vocês. Isso aí é o trabalho do TCC, um trabalho de conclusão de curso de uma orientanda nossa. Vou passar outra vez rapidinho. Olha a simplicidade. Para vocês, engenheiros, isso é uma moleza. Você já pode instalar semana que vem na casa de vocês. Natália, quero você instalando na sua casa, tá, Natália? De outra visão aí com a chuva acontecendo. Vamos ver se vai funcionar. Então, galera, qual de vocês vai instalar antes o filtro de água em casa? A coleta de... Quem é que tem a coleta de água de chuva já instalada? William? O meu pai tem uma caixa d'água ali mascada. Maravilha. Ele usa mais para lavar as calçadas, o carro. Tá ótimo. Tá ótimo, William. Já tá fazendo parte dele, cara. Pô, já usa para lavar a calçada. Lavar o carro, provavelmente, né? É. Então, maravilha, parabéns. Se você quiser, faça essa instalaçãozinha que é bem fácil, até para você mostrar para o teu pai que ele está investindo bem o dinheiro na engenharia, né, William? Mas o projetinho dele ele já é top, você já tem uma bomba para empurrar, ele não sofre puxando água, tem uma bomba. Ele tem uma bomba? Só liga na tomada e usa. Mas que tal, cara? A família é do ramo. Família é do ramo, tá? E o dia que vocês quiserem instalar uma bombinha de cloro, falem comigo que eu ajudo vocês a escolher a melhor, tá, William? Me coloco à disposição,
tá bom? Jean, quando é que tu vai instalar na tua casa? Ah, tem que ver. É muito fácil, cara. Vocês não estão usando a água da chuva para lavar o carro e calçada? Ainda não. E Jean, você é de Marau, né? Não. Quem é que é de Marau, caramba? Rafael, né? Esse trabalho que eu mostrei para vocês, esse trabalho de conclusão de curso, é de uma engenheira de Marau, a Kathleen Azzolini. Ela foi minha orientada, o trabalho é dela. Então, vamos terminar aqui. Galera, o tratamento terciário, daí já envolve processos químicos, floculação, que é o que eu vou tentar fazer com vocês na próxima aula prática, tá bom? Com sulfato de alumínio, seria o tratamento da Corsan. Né? Algo muito importante, galera, que eu gostaria que vocês colocassem na cabeça. Tanto para os engenheiros civis como mecânicos, seja qual for, porque ou vocês vão realizar, vão projetar, ou vocês vão solicitar que seja realizado no condomínio onde vocês moram, que é o separador de ramais. Tá? Separador de ramais, para que vocês possam utilizar, por exemplo, a água da chuva na descarga do banheiro. Um modelozinho industrial de tratamento da água cinza, para vocês conhecerem. Mostrei um feito sem muita sofisticação. Esse já é um equipamento